No financiamento, ele não financia 100% do bem. Você precisa ter um valor de entrada, que hoje gira em torno de 20% a 30%. Do consórcio, não. Por isso é uma compra planejada. Porque ela acha que, de repente, ela não consegue, mas o fato dela entrar e se comprometer com um valor lá, um compromisso, acaba gerando, de uma certa forma, uma educação financeira, né? A partir do momento que dá o primeiro passo, você se compromete com o seu sonho. Então, a sua energia também está indo nessa direção. Isso. Se eu faço um financiamento de imóvel ou de automóvel e deixo de pagar, o meu imóvel, meu carro vai para leilão. Mais uma vez, é uma questão de falar com um especialista e fazer contas, os prós e os contras dessa situação para ver se é uma estratégia boa ou não. Né? E aquela pessoa, se vier a falecer, não vai ter essa dívida, porque o seguro tem esse propósito de quitar essa dívida do saldo devedor. O cliente, ele entra num grupo e é certeza que ele vai ter acesso àquela carta. O sinal de que você está fazendo isso, você está expandindo o lugar onde você atua, né, e o mundo da realização, é que as coisas começam a dar certo. Dá para fazer isso de uma forma suave, sem medo. E eu acho que quando a gente sai do lugar do medo, o universo, ele abre infinitas possibilidades. As coisas vão se desenrolando a partir daí. Você é o único representante do seu sonho aqui na Terra. E eu acho que isso me coloca no lugar de protagonista, né? E eu como responsável, e acho que enquanto eu estiver aqui, né, eu acho que eu tenho obrigação de fazer da minha vida o melhor, assim, de colocar energia nos meus sonhos e movimentar isso. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Viver em Voz Alta no Mundo Digital. E hoje, no nosso primeiro episódio, estou aqui com ela, Miriam Ratturi. Miriam, de onde vem esse Viver em Voz Alta? Explica pra gente. Viver em voz alta. Isso está falando do nosso manifesto de vida, que é a tua mensagem. O que você está fazendo nessa jornada maravilhosa que é evoluir aqui na Terra? E a gente vai trazer aqui hoje, a gente escolheu a Vanessa especialmente para estrear o nosso podcast, porque a gente vai trazer o que o nosso contexto profissional tem a ver com o nosso movimento evolutivo e o quanto que isso interfere no upgrade da tua vida profissional. E ainda mais quando a gente está falando de trazer esse manifesto através do mundo digital. Muito bem, no digital, porque através do digital nós chegamos em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer pessoa. Basta uma simples conexão com a internet para ter acesso a tudo isso. Então, nossa primeira convidada, Vanessa Costa, que é especialista em consórcios. Seja muito bem-vinda aqui hoje, fez boa viagem? Fiz sim, Cassim, obrigada. Uma honra, prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem, olha, eu separei perguntas específicas e estratégicas, fiz uma grande pesquisa na internet sobre o assunto. Eu sou muito interessado no tema, então praticamente, Miriam, vai ser mentoria para mim aqui hoje, porque eu quero muito saber sobre o assunto, vou perguntar tudo aqui e quero começar perguntando sobre a diferença. As pessoas confundem muito consórcio com financiamento. Qual que é a grande diferença? O consórcio é uma compra planejada, né, onde as pessoas se reúnem ali para realizar a compra de um bem, um serviço, né, e um sonho. Eu costumo dizer que um sonho. E a diferença está na forma de se fazer, né, a taxa de juros, inclusive. Financiamento tem juros, enquanto que consórcio, taxa administrativa. Né? Então, tem essas diferenças de números, mas também a questão do cliente se planejar e a gente entender. No caso, eu faço uma consultoria antes para conhecer um pouquinho da história, o momento de vida do cliente, né, para estar traçando ali a melhor rota. Então, acho que a principal diferença é o consórcio, ele está se adaptando ao momento de vida do cliente, porque ele atende desde o cliente que está ali iniciando a vida financeira, né, que está em busca de comprar o primeiro imóvel, o primeiro carro, ou que realmente precisa de um auxílio para uma educação financeira, por exemplo. E até o cliente que está no momento de expansão de patrimônio, que já tem aí a sua casa, o seu patrimônio estruturado e quer estar expandindo isso. Então, ele atende desde esse cliente que está começando ao cliente que está planejando uma expansão. Então, Perfeito. Ele é bem flexível e se molda a vários perfis. A gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que são coisas completamente diferentes, então, certo? Consórcio é uma coisa, financiamento é outra coisa. Sim, tem várias diferenças, né? Muito na bom. Forma de se fazer, na taxa, na contratação. Então, são bem diferentes, sim. Legal, e a gente vai abrir muito esse assunto ainda, né, Miriam? Muito. Olha só. Como o consórcio pode ser uma solução inteligente para quem sonha com a casa própria, por exemplo, com o carro ou até mesmo uma viagem? Por que o consórcio é tido como uma solução inteligente? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, eu acho que principalmente por ele ser mais flexível, se moldar realmente ao momento de vida do cliente, né? Porque quando a gente fala de comprar um imóvel, por exemplo, muitas vezes o cliente não tem a entrada, por exemplo. No financiamento, ele não financia 100% do bem. Você precisa ter um valor de entrada, que hoje gira em torno de 20% a 30%. Do consórcio, não. Por isso é uma compra planejada. Você pode iniciar
E muitas vezes o cliente tem uma expectativa que a gente precisa alinhar um pouquinho, né? Então vamos falar, por isso é interessante conhecer o momento de vida, para poder alinhar isso. E às vezes, dar o primeiro passo é muito importante, né? Então o consórcio não exige que você tenha essa entrada, você vai começar a se organizar para a compra desse bem. Algumas pessoas conseguem fazer isso com mais velocidade, outras não. Mas acho que o mais importante aqui, o consórcio é uma ferramenta que te ajuda a dar esse passo inicial. Então, muitas vezes eu atendo um cliente que ele fala, não encaixa no meu orçamento esse valor. Então, vamos começar pequeno, vamos começar com uma carta menor e conforme vai evoluindo, a gente pode aumentar, porque tem essa possibilidade. Eu entro num grupo, né, e eu começo com uma carta menor e posso estar evoluindo para uma carta maior daqui uns meses, né, muda um pouquinho o meu contexto de vida, eu consigo fazer isso. No financiamento, a gente não tem essa flexibilidade, né? Então, assim, ele se molda bastante ao momento, a gente consegue direcionar de acordo com o momento de vida do cliente. A gente pode dizer, então, que o consórcio, de uma certa forma, é um primeiro passo na direção da prosperidade, ou seja, da expansão de um patrimônio, independente do tamanho que é essa expansão? Sim, Miriam, pode. Faz muito sentido, porque é isso. E muitas vezes eu pergunto para o cliente, se não for pelo consórcio, tem alguma outra forma que você faria isso? Não, a pessoa só vê a opção do financiamento. E muitas vezes não começa, né? Fica preso ali num lugar que eu não tenho essa renda hoje, eu não tenho esse valor. E aí não dá direção, não dá um passo na direção do seu sonho. Fica preso ali naquele lugar. Então, o consórcio, sim, ele é esse passo inicial, sabe? Essa ferramenta que vai ajudar o cliente a colocar esse sonho em movimento. Tá. Presta Falando atenção, em sonho, eu vou dar uma dica aqui para quem está diga. escutando a gente, tá? Vai. Presta atenção que eu vou estar fazendo. Enquanto o Cassim vai fazer a pergunta para trazer o conceito do consórcio e do financiamento, enfim, de tudo isso que a Vanessa traz como especialista, eu vou estar fazendo algumas perguntas no meio dessa conversa, porque depois, mais ali para o final, a gente vai conectar tudo isso com o que isso aí tem a ver com o movimento que a Vanessa fez na vida pessoal dela, que trouxe ela hoje aqui a ser uma especialista em consórcio. O que isso tudo tem a ver, o contexto profissional com a evolução pessoal. Então, eu vou estar fazendo algumas perguntas que lá no final a gente vai amarrar tudo isso. Excelente. Quero pegar carona na história do sonho. Você se lembra de algum case de alguém ou alguma família que você ajudou a realizar um sonho através do consórcio? Sim, vários, mas eu acho que teve um bem legal, assim, um casal bem jovem, recém-casados, e para eles era uma meta muito importante, né, construir junto, ter a primeira casa, que é o lar, né, e aí eles não tinham o valor suficiente para a entrada num financiamento, me procuraram, a gente conversou bastante sobre isso, e aí eu consegui achar um grupo bem legal, um grupo que já estava acontecendo, porque isso é possível também, um grupo em andamento, e eles entraram, e nós preparamos uma estratégia de lance, bem assertiva, eles foram contemplados e inclusive compraram um imóvel com valor superior ao que eles imaginavam. Que legal. E ficaram super felizes, assim, é o início de vida, né? E quanto a casa representa, né, para um casal jovem que acabou de casar. Então foi uma história bem legal, assim, eu participei do processo, eu faço esse acompanhamento, né, com o cliente, então foi bem gratificante. Quando você fala de entender o perfil do cliente, isso também tem muita relação com alinhar a expectativa pelo seguinte, imagina que alguém te procura e de repente, mas eu vou fazer o consórcio, daqui 3 meses eu já consigo o meu bem, e eu imagino que existam vendedores e vendedores, né? Pessoas e pessoas, consultores e consultores. Há quem vai mentir na hora da venda e vai acabar trazendo uma promessa que a gente vê no mercado acontecendo isso, e existem as pessoas que vendem de verdade, que vendem direito, como você falou. Como que essa parte de alinhar a expectativa, de ser verdadeira, de oferecer para a pessoa a solução real para ela, de colocar essa pessoa no caminho certo e mostrar o que é o consórcio de verdade, como que você faz isso? Então, eu acho muito importante que, assim, o meu trabalho, assim, de conhecer um pouquinho, né? Falar mesmo do momento de vida, falar de renda, porque às vezes a pessoa vem com uma expectativa bem desalinhada. Eu quero fazer uma carta de 1 milhão, mas eu só tenho R$1.000 por mês para investir no consórcio. Então, é interessante saber quanto encaixa no orçamento financeiro da pessoa no momento atual, né? Então, assim, qual é o prazo que a pessoa está planejando adquirir esse bem? Né, a curto, médio prazo, a longo prazo, existem demandas urgentes, né? Então, talvez não seja realmente o cliente para essa demanda urgente. Olha, eu estou no meio de uma negociação e quero fazer o consórcio para comprar esse imóvel daqui 15 dias. Não é real, né? Então, assim, promessas de contemplação garantida não existem. O que existe é um trabalho, né, de consultoria muito alinhada com o cliente, com é possível para o cliente, o que realmente encaixa naquele momento e estratégias que a gente vai traçando em conjunto. Né, o cliente tem que ser parte desse processo de contratação e eu prezo muito pela transparência. Né, eu acho que isso é muito importante porque é uma relação de confiança, né? Você está ali lidando com o sonho de uma pessoa, com uma meta. Então, assim, o cliente tem que fazer parte do processo do início ao fim
eu acompanho todo o trabalho, mas eu tenho que entender, para mim é importante entender, momento de vida, renda, expectativa, e essa conversa inicial é justamente para alinhar isso. Né? Porque às vezes o cliente vem com uma expectativa que está totalmente fora. E aí, eu, como profissional da área, preciso mostrar para ele qual é a realidade e quais são as alternativas. Então, nós vamos trabalhar junto para atingir essa meta, para alcançar esse sonho. Mas eu acho que essa parte, para mim, é muito importante. Perfeito. Você que está nos assistindo já entendeu, não é? Não existe contemplação garantida. Isso é uma história do mercado, grande chance de cair num golpe, não é? Sim. Contemplação garantida não dá, não. Então procure sempre um especialista e a gente vai deixar aqui no final todos os contatos da Vanessa para você conversar com ela, tá? Alguma intervenção? Não, William tudo Hattori? tranquilo. Vamos seguindo? Muito bem. Um ponto que a Vanessa falou, que eu quero salientar, assim, quando você falou que o cliente entrou numa carta de consórcio e depois acabou comprando um bem maior, né? A gente também pode dizer que acaba que a pessoa consegue se perceber maior do que ela realmente é, né? Ou dentro da cabeça dela, né, no caso. Porque ela acha que, de repente, ela não consegue, mas o fato dela entrar e se comprometer com um valor lá, um compromisso, acaba gerando, de uma certa forma, uma educação financeira, né? Sim. É quase que uma forçação, assim, de lidar com esse tema. E aí a pessoa acaba até percebendo que ela tem mais patrimônio do que ela realmente tem disponível. Exatamente, Miriam. E assim, eu acho que também vai na direção da pessoa se comprometer com aquele sonho. Porque muitas vezes, falar, não consigo agora, né? A pessoa não tem educação financeira, não consegue estar guardando dinheiro, não está acostumado com isso, né? Isso não encaixa na rotina dela. Mas a partir do momento que dá o primeiro passo, você se compromete com o seu sonho. Então, a sua energia também está indo nessa direção. Isso. Então, é fabuloso, né? É legal de pensar nisso, porque eu imagino a pessoa que nunca poupou dinheiro e de repente ela se compromete com uma parcela de R$ 550. E ela passa um ano direitinho, bonitinho, pagando aquilo ali. É natural, imagino eu, e é natural que ela pense assim, poxa, eu acho que mais 100 eu consigo. E ela consegue fazer um upgrade a qualquer momento, ela pode mudar essa carta Sim. e mudar o valor? Dentro do grupo que ela entrou tem um limite, né? Então, Tá. ela pode sim. Então, às vezes o cliente já tem isso em mente, às vezes não, como esse casal, não tinha em mente comprar, mas durante o processo eles viram que tinha sim. O sonho poderia ser até maior do que aquele inicial. Então, tem essa possibilidade. Quando o cliente traz esse contexto, a gente alinha as expectativas. Então, ali, muitas vezes eu falo, não desiste não, entra nesse grupo, nessa carta menor, vamos construir isso junto, né? Vai dando o seu primeiro passo e geralmente, passa alguns meses, o cliente, ele muda, sabe? Ele muda porque é mentalidade também. Que legal. Isso tem a ver com posicionamento e mentalidade. Ele estava travado lá atrás, não estava fazendo nada. Quando ele dá esse passo, ele percebe que não. Tem possibilidade, tem caminho, né? Então, a mentalidade também muda. Muito então, bom. eu costumo dizer, o consórcio, ele não é mágica. As pessoas falam, mas tem taxa. Não... Tem, claro, gente, é um dinheiro a um custo menor, mas assim, ele também faz um trabalho de ajudar o cliente na educação financeira, de ajudar em uma direção que é mais suave, com mais tranquilidade, né? Não ficar aquele peso de uma dívida alta, perder de vista. Então, acho assim, ele trabalha também em várias vertentes nesse sentido, ajuda o cliente também a se perceber e ver que tem outros caminhos. Uma coisa legal, Miriam, que veio agora, me veio aqui com base no que você trouxe do comecinho também. Tem muita gente que guarda dinheiro para dias difíceis, que guarda dinheiro para quando o pior acontecer e parece até uma encomenda do destino, né? E aí vem e acontece algo pior e a pessoa, ainda bem que eu guardei o dinheiro para algo pior, uma profecia autorrealizável. E eu vejo que a mentalidade do consórcio é um sonho. Não, vamos fazer esse consórcio porque a casa que a gente quer, o carro que a gente quer, a viagem que a gente quer, então já tem uma energia de busca, de realização, não é isso? Sim, também, em vez de você construir uma realidade que nunca precisaria existir, né? Porque na hora que você mentaliza que alguma coisa de ruim vai acontecer, de uma certa forma você já começa a mentalizar uma coisa que não precisaria acontecer. Então, por que não mentalizar alguma coisa que pode vir a acontecer, né? Mesmo que você fale, eu acho impossível, tal. Mas então mentaliza alguma coisa a partir do primeiro próximo passo, né? E se precisar lá na frente vender por algum motivo que você, sei lá, que aconteça, tá ali, né? Mas pelo menos está mentalizado de boa energia, né? Excelente. Exatamente. Vanessa, para quem vive dizendo sem saber direito que consórcio é demorado, que é muito difícil de ser contemplado, que nunca entrou por conta disso e só ouviu esse buchicho por fora, não sabe exatamente o que é. O que você tem a dizer para essas pessoas? Eu acho que no passado, assim, tem umas pessoas que têm ainda essa percepção, né? No passado, talvez, acho que as empresas, até por questão de regulamentação, né? As empresas são autorizadas e regulamentadas pelo Bacen, que é o Banco Central, e tem estratégias, né, de acelerar o processo. Então, não tem aí uma garantia, acho que essa estratégia não é verdadeira, mas tem estratégias e formas de você acelerar o processo de contemplação. Então, o cliente, quando ele entra num grupo de consórcio, ele pode ser sorteado e ele pode participar de lance.
Então, tem algumas modalidades de lance fixo, que ele é fixado em 40%, claro que depende da operadora, e o lance livre. O lance livre é um leilão de porta fechada, né? E os maiores lances são contemplados. E existem grupos em andamentos. Então, quando o cliente vem com uma demanda a médio prazo, né? E a gente trabalha em cima disso. Vamos procurar o melhor grupo, o ideal, que encaixe tanto a parcela quanto o percentual de lance, isso é super importante, né? E aí tem as formas de acelerar. Então, a gente vai trabalhar no tempo ali, tentar alinhar o máximo que o cliente está buscando e buscar o grupo ideal. Por isso é tão importante o profissional da área, porque quem faz isso é o profissional. Né? Vai pesquisar o melhor grupo, com um número de contemplações que seja bom, um grupo com saúde financeira, porque quanto mais saúde financeira, mais contemplações ocorrem. Né? Então, assim, tem várias estratégias. Então, hoje isso não é verdade. Né? Eu acho que tem formas de você acelerar esse processo. Legal. E tudo tendo acesso a um bom consultor, a um bom especialista no que você está falando, né? Não dá para tirar o coelho da cartola e achar que... Não tem fórmula mágica, né? Acho que o que tem, assim, é um trabalho sério, com um comprometimento por parte do profissional, né? Se comprometer ali em ajudar esse cliente a atingir a meta e o sonho. Muito bom. O que as pessoas precisam entender ou saber antes do primeiro consórcio? Aquela pessoa que está na dúvida e agora está assim, estou gostando desse papo, eu acho que eu vou ali falar com a Vanessa e eu vou saber mais sobre consórcio, que eu acho que eu vou entrar nisso. O que essa pessoa precisa saber antes do primeiro? Eu acho que o primeiro passo é procurar um especialista na área. Então, para quem está me assistindo, estou aqui à disposição, meus contatos vão ficar, né, disponíveis. Eu acho que isso é muito importante, porque é esse profissional que vai indicar o caminho, né, vai trazer as informações relevantes e o que o cliente precisa dentro do planejamento. E checar também a questão das empresas, né, as administradoras. Se é uma empresa autorizada pelo Banco Central, ter clareza nas taxas do que está sendo oferecido, né? Tudo é contratual, isso tem que estar muito claro no contrato, né? Quais são as taxas, o que está incluindo, né? Geralmente os consórcios, eles têm o seguro de vida prestamista, que é se o consorciado falecer, essa dívida é quitada. Então, tem uma série de detalhes. Então, acho que é muito importante, e o profissional que está atendendo esse cliente precisa tratar disso com bastante clareza. Eu acho que isso é bem importante. Sobre essa questão de se a pessoa que assinou o consórcio, se ela falecer, o quitado que você diz tudo que tem a vencer está quitado, é isso? Saldo devedor. Saldo devedor é quitado? O saldo remanescente, né, ele fica para o beneficiário legal. Então, ali o cliente tem um saldo devedor, né, dependendo do momento que ele entrou, ele vai ter um saldo devedor. Tá. O seguro prestamista faz isso, ele quita esse saldo devedor. Entendi. E o saldo remanescente vai ficar... Ele quita ou ele interrompe? Ele quita o saldo devedor. O consórcio o seguro vai fazer então, esse papel. Então, o grupo do consórcio não vai ser prejudicado porque o seguro vai bancar, vamos dizer, entre aspas. Exatamente. Vai manter a saúde desse grupo, né? E aquela pessoa, se vier a falecer, não vai ter essa dívida, porque o seguro tem esse propósito de quitar essa dívida do saldo devedor. Então, é uma garantia, né? Tanto para o consorciado quanto para o grupo, né? Pro grupo, né? Porque o grupo precisa ter saúde para ter esse número de contemplações mensais. Tá. Muito bem explicado. E quais são os principais mitos sobre o consórcio? O que você trouxe para nós sobre isso? Trouxe algumas anotações aqui. Então, vamos lá. Consórcio é só para quem não tem pressa. A gente falou disso aqui. Na verdade, não é mais assim, porque dá para trabalhar na contemplação rápida. Né? Rápida, assim, no sentido de ter a estratégia, né? Consórcio tem juros escondidos, às vezes o cliente fala, não pode ser, não, é por isso que eu digo, tem que ter clareza nas taxas, ele tem taxa administrativa, que é o que a administradora está cobrando, né, para gerir aquele grupo, ter a saúde, enfim, ter as contemplações. Então não tem juros, é taxa administrativa que é diferente de juros, no final isso dá uma diferença muito expressiva, né? É quase impossível ser contemplado, né? Tem algumas pessoas que estão acostumadas talvez com o passado, com essa questão de não ser tão bem... supervisionado pelo Banco Central. Não é impossível. Eu mesma já tive vários clientes contemplados por sorteio, né? Então, assim, é possível, tanto por sorteio quanto por lance. Então, isso não é verdade. É porque teve muito histórico de consórcio administrado por grupos que não necessariamente estavam regulamentados, né? Acho que no passado existiram empresas, né, que não tinham essa atuação tão forte do Banco Central e aí acabou ocasionando isso. Hoje isso é bem diferente. Então... Né? Não é verdade. E o que de algumas pessoas falam, o consórcio é inseguro, uma coisa que eu não vou ter garantia. Não, muito pelo contrário. Tem essa questão de ser supervisionado pelo Banco Central e tem garantia sim. O cliente, ele entra num grupo e é certeza que ele vai ter acesso àquela carta. Talvez num tempo menor ou maior, né? Porque tem clientes que entram e dizem, eu não quero dar lance. Eu estou só me organizando financeiramente, não tenho um plano ainda, não tenho um sonho, estou só colocando, né, assim, para me ajudar financeiramente. Tudo bem, tem aquele cliente que entra realmente com uma urgência, um tempo menor,
né? Mas, na verdade, o consórcio é seguro sim, justamente por essa regulamentação do Banco Central. Então, isso é muito legal da garantia, porque às vezes parece óbvio demais, ainda mais para você que é uma especialista no assunto, mas tem gente que ainda acredita que o consórcio é como se fosse uma loteria, que vai pagando, e esse sorteio se não foi sorteado, não tem o bem. Eu sei que é bem óbvia essa pergunta, mas é extremamente garantido que ao final, ou naquele prazo, a pessoa vai ter o bem ou o valor, a carta daquilo que ela contribuiu aquele período todo. Isso é um fato, correto? isso é fato. E é contratual, inclusive, é o que eu disse, né? Por isso que é importante o cliente, né? Ter acesso ao contrato que assinou. E isso é contratual. Então, se não for ali por sorteio, acontece, mas pode ser que não, né? Mas se ele ofertar o lance, lógico que o lance livre, por exemplo, é um leilão de porta fechada, mas em algum momento, até o final daquele grupo, ele vai ser contemplado. Mas assim, depende muito, como eu disse, da saúde do grupo, dificilmente o cliente fica para o final, porque tem grupos que contemplam 7, dependendo do tamanho do grupo, contempla 14 pessoas numa assembleia. Isso acelera, isso é muito bom. Geralmente Sim. quem entra com fôlego grande financeiro, dá os maiores lances no início do mês. Sim. Às vezes o cliente fala, não desanima, isso é um ótimo sinalizador. Essas pessoas vão ser contempladas. Não, e é matemático, né? Se você está contemplando, o prazo vai Você vindo sobe na junto, fila. né? O prazo vai diminuir, né? O prazo Então, vem andando assim, junto, né? É pouco provável que ele fique até o final, mas lógico. respondendo Nem isso... tem como ficar até o final. Não, não acontece. Mas assim, para o cliente ter a garantia e a segurança, sim, é contratual e ele tem a garantia de que ele vai receber aquele crédito. Perfeito. Então, é uma coisa, assim, é seguro. Fato e fim, muito bom. Vanessa, se for colocar lado a lado o financiamento e o consórcio, as pessoas fazem contas, elas vão buscar no Google da vida, na internet, esse tipo de coisa. Você consegue trazer uma simulação pra gente aqui? Sim, eu trouxe aqui umas anotações, né? Vamos lá. Com o número não dá pra brincar, né? Com o número não tem eu acho, né? Vamos com fatos. Tem que ser exatamente o que é, né? Então diga. Eu fiz uma simulação num banco privado, né? Hoje o financiamento aqui, o que eu simulei são 420 meses, né? Eu fiz uma carta aqui de 900 mil e pede-se a entrada, como eu disse. O financiamento hoje não se faz 100% do valor. Tá. Então, nessa simulação, exigiu uma entrada de 508.559 para um crédito de 900 mil reais. Isso já tira uma galera do jogo, né? Já Nossa, tira... quase mais a metade. Tem que ter mais de $500 mil na mão. Fora a exigência da renda, né? Aqui é uma simulação, mas assim, o próximo passo aqui seria o quê? Avaliar a renda. Né? Então, assim, proporcionalmente ao valor que a pessoa quer financiar, para aprovar esse financiamento é necessário que a renda seja compatível com o valor da parcela. Então, aqui nós estamos falando de 420 meses, né, com uma entrada de 508.559, né, com uma parcela inicial de 5.249. Aqui é uma simulação juros de 13,29 ao ano, que dá 1,10 ao mês. Tá. Né? E fazendo um paralelo aqui ao consórcio, mesmo valor, 900 mil reais, num prazo de 200 meses. Metade. Né? Com uma taxa aqui de 20% diluída no período dos 200 meses, né? E aqui, o que o cliente tem que disponibilizar? Eu estou dando aqui um exemplo de uma carta de crédito de imóvel. O consórcio não tem entrada. O que o imóvel, uma carta de imóvel, exige quando o cliente entra no grupo? Ele exige uma antecipação da taxa administrativa. Aquela taxa que eu falei, né, que é uma taxa que é cobrada no período. Tá. Então, quando é uma carta de crédito de imóvel, geralmente as empresas administradoras pedem que o cliente antecipe, em média 2%. Né? Então, o que ele teria de gasto ali, esses 2% pode ser diluída geralmente nos 12 primeiros meses. Claro que isso tem diferenças entre as administradoras. Tá. E aí tem várias coisas que as administradoras fazem, às vezes antecipa só 0,5%. O mais comum do mercado é 2%, que pode ser diluído. Né? Então, aqui tem uma diferença grande. As parcelas iniciais do cliente seriam de R$ 4.919,40. Né? Se fosse diluir esses 2%, que seria a taxa administrativa inicial, seria R$ 18 mil, que é essa antecipação. O restante está diluído nos 200 meses. Né? E esses 18 mil eu coloquei aqui parcelando em 12 porque é o comum. Das empresas que eu trabalho é o mais comum. Né? Então, assim, a diferença aqui no final é extremamente significativa, tanto no prazo quanto no valor investido. Né? Então, assim, tem taxa? Tem, é como eu disse, o consórcio não é uma mágica, né? Não, e tem gente trabalhando, né? Exatamente, porque assim, até a administradora para estar gerindo... Tem que remunerar os gestores, né? Também. Então, assim... Não tem mágica, mas é um dinheiro a um custo muito menor e com uma flexibilidade muito maior na forma de se fazer. E outra coisa que é importante dizer, o cliente ofertou lance, se ele optou em contemplar por lance. Esse lance que é ofertado, o cliente escolhe. Você quer abater isso no prazo,
que seria um abatimento de trás para frente, ou na parcela, até 50%. Então, muitas vezes o cliente fala, não, a parcela para mim é importante ter um valor menor. Vão abater no valor da parcela. No momento do lance, o cliente faz a escolha. Então, esse dinheiro ofertado de lance, ele retorna para o cliente em abatimento, né? No prazo ou na parcela. É uma espécie de adiantamento, né? Ele está adiantando a dívida, né? Exatamente. Para poder sacar o saldo, né? Isso vai ser abatido. Né? Tá, e aí o que bom. for mais conveniente, o que encaixar melhor ali, prazo ou parcela. Né? E na hora da simulação, alguns clientes pedem, inclusive, que eu faça o lance com a autorização dele, e a gente sempre estuda, né? O que encaixa no seu momento de vida hoje. Tá. Diminuir parcela ou diminuir prazo. Né? Então, assim, é outra coisa que por isso que eu digo, a flexibilidade, a forma de fazer é bem mais adaptável, eu digo. Porque... então essa parte do lance, você também fica responsável por, no caso de fazer esse movimento, de fazer o lance, você também é responsável por representar o cliente nesse lance. Quando o cliente me pede, sim, Tá. Miriam. Porque alguns não, preferem entrar no aplicativo, é super tranquilo, mas alguns clientes, inclusive, pedem para fazer reunião, eu ofereço isso, né? Quer conversar um pouco antes da próxima assembleia? E aí a gente faz uma reunião para alinhar, né? Dizer, olha, qual é a sua disponibilidade esse mês? Vamos tentar um lance um pouco mais robusto ou não. E tem lá uma forma do cliente me autorizar e eu entro como representante legal dele e faço a oferta do lance. Tá. Né? Muito bom. Porque o cliente às vezes fala, prefiro não fazer, né? Prefiro que você faça para mim. Tudo bem. Faz parte da minha consultoria, né? Então eu também faço isso para alguns clientes. Muito bom. Deixa eu fazer essa conta de novo, que eu fiquei meio bobo com essa conta aqui. Você falou então que num banco com 900 mil, dando mais, eu vou arredondar os números, dando mais ou menos 500 mil de entrada, as parcelas ficariam em torno de 5 mil. 420 meses. Em 420 meses, são 420 parcelas de 5 mil? Aqui tem um sistema depois, no finalzinho desse financiamento, depende muito da taxa, do sistema, né, de financiamento que vai ser utilizado. Alguns sistemas vai diminuindo essa parcela, ele não vai terminar pagando isso. Tá. Né, mas aqui eu fiz uma simulação de parcela inicial. E aí os juros é mais ou menos de 13% a 15% ano? Ano. E no consórcio é 20% o período total. Período total. Se a gente fala de 200 meses, que dá quase 10 anos, 20% no período total dos 10 anos. Total dos 10 anos. Só por isso já valeu a pena, né? Então, é uma conta assim, para ilustrar um pouquinho os números, mas assim... e é claro que assim, tem as pessoas que acham que o financiamento é para quem quer na hora, né? Imediatista. Mas assim, tem essas travas, essas dificuldades que muitas vezes não possibilita também a disponibilidade do crédito, que é ter a entrada. Né, a questão da renda, muitas vezes a pessoa não tem a renda suficiente para entrar nesse financiamento, e é imediato e não é, porque hoje a maioria dos bancos privados pedem em média 90 dias para liberar esse valor, né, esse crédito para o cliente. E se a pessoa faz uma carta de crédito num consórcio de 900 mil e ela tem 500 mil para dar de entrada no financiamento e ela dá isso de lance, é mais do que metade. Significa que a chance, a gente não está prometendo nada, mas a chance de contemplar é muito grande, dando mais do que a metade de lance, não é isso? Sim, com certeza. Só de ter o valor e entender que o consórcio vai te cobrar 20% dentro de 10 anos, já é uma vantagem maravilhosa. E tem a questão também que às vezes o cliente tem, vamos falar de um cliente agora que está expandindo o patrimônio. Ele quer ir nessa direção e tem um dinheiro aplicado. E muitas vezes não é ideal ele tirar esse recurso, descapitalizar, né, para realmente comprar, mas eu posso comprar o imóvel à vista, tudo bem. Né, com a Selic alta, do jeito que está a taxa de juros, está valendo a pena ter dinheiro aplicado. Então, por que não tirar parte desse recurso, utilizar ali para um lance robusto, né, você mantém parte lá do seu dinheiro aplicado, rendendo. Com esse rendimento, você paga a parcela do consórcio. Né? E se o cliente está pensando em gerar uma renda, eu comprei um imóvel e coloquei para alugar no Airbnb. Porque um aluguel convencional não rentabiliza tanto, mas o Airbnb sim. Você pega aí uma cidade turística, um litoral, e aí com esse dinheiro ele paga a parcela, sobra recurso, ele pode reinvestir, fazer outra carta. Aí nós estamos falando de um lugar, né, de estar fazendo uma expansão, né, de patrimônio, a questão de gerar renda. Não é interessante, eu posso pagar à vista, por que não utilizar parte desse capital? Então, acho que é muito estudado, né? Assim, o cliente fala, algumas pessoas falam, é para todo mundo? Depende do que você está buscando, o seu momento de vida, mas é viável? Muito. E acho que desde que seja feito com propósito, da forma correta e muito bem assessorado. Por isso é importante, né, entender o contexto e a transparência,
para ficar bem alinhado com o que o cliente está buscando. Isso tudo tem na consultoria com você? Sim, sim. Que maravilha. Você que está nos assistindo e está se interessando por consórcio, pelo que a Vanessa está falando, aqui na descrição do vídeo tem todos os dados da Vanessa. Procure a Vanessa, converse com a Vanessa, porque ela entende do assunto, hein? Vamos seguir? Vamos. Vamos seguir. Bom, falamos dos mitos, comparamos aqui um consórcio com outro e sobre a quantidade de pessoas e contemplações no grupo. Qual a importância de saber essas informações? Muito, porque depende, como eu disse, depende da operadora. Tem operadoras que trabalham, por exemplo, num grupo de consórcio de imóvel, 900 pessoas. Tem empresas administradoras que trabalham com 5.000 pessoas. Nossa. Às vezes o cliente é uma informação que muitas vezes o profissional não tem a clareza de falar. Faz diferença? Faz. Ah, mas tem mais contemplação. Depende. E eu acho que aí é alinhar realmente qual é o tempo, né, a expectativa do cliente, mas tem muita diferença. Então, o número de participantes, isso muda de administradora para administradora. Tá. Número de contemplações no mês, né? Uma administradora pode não ter contemplação, pode chegar naquele mês, aquela assembleia, não ter. Por quê? Porque não está com saúde financeira do grupo. Tem muito Entendi. cancelamento, muita desistência, isso pode acontecer. Né? Então, assim, o número de participantes, o número de contemplações, o tempo, né, que é outro fator. Nem toda administradora é 200 meses, talvez seja 240, 250, 180. Tá. Isso vai fazer a diferença. E se eu quiser desistir do consórcio no meio do caminho? Eu vou perder tudo que eu paguei? É assim? Não, assim, antigamente tinha que aguardar o final do grupo. Já faz alguns anos que essa regra mudou e todo mês é feito um sorteio entre os desistentes. Então, um desistente vai receber esse dinheiro de volta, tem uma taxa, uma multa, né? Vamos dizer assim. Tá. Tem uma Como multa todo contrato contratual, tem, né? exatamente, Normal. por ter sido quebrado durante ali o processo. Uhum. Mas ele recebe esse valor. Tá. Então, é sorteio daí no caso, né? Mas ele não tem que aguardar até o final do grupo. E geralmente não precisa mesmo, né? Porque como todo mês vai sair uma pessoa para ter o retorno desse valor, então mudou bastante. Antes desanimava um pouco o cliente, falava, porque pode, a vida pode mudar, né? Sim. A pessoa pode mudar de ideia, de plano. Tinha que aguardar, hoje não precisa mais. Então, também é uma boa pergunta no começo, para entender e se eu desistir, qual é a taxa, qual é a multa do contrato, importante se tem saber. sorteio, etc. É bom saber disso também. Até para dar um pouco mais de segurança, né? Porque às vezes o cliente fala, eu vou entrar e, como eu disse, eu acho que o consórcio tem uma leveza que muitas vezes o financiamento não tem. Porque, por exemplo, se eu faço um financiamento de imóvel ou de automóvel e deixo de pagar, o meu imóvel, meu carro vai para leilão. Uhum. Né? Aqui E perde tudo que pagou. Perde tudo. E aqui não, aqui a gente está falando de, claro, tem uma multa contratual, mas eu vou receber o restante. Perfeito. Né? Então, assim, tem uma penalidade, mas muito suave, né? Comparado a uma frustração, imagina, de ter um imóvel sendo leiloado. Sobre carta contemplada. Muito se fala no mercado de vender carta contemplada, de comprar carta contemplada. Tem gente que tem medo, tem gente que acha que é proibido, que isso é ilegal. Qual é a prática de carta contemplada para ser vendida? Como funciona isso? Isso é legal. Existem empresas no mercado, profissionais que atuam com isso. Né? Eu não trabalho, mas eu acho que dá para criar uma estratégia nesse sentido, porque o que acontece a carta contemplada? Para quem está vendendo, é ótimo, você põe um ágil em cima, isso é uma prática de mercado, né? Então, para eu vender a minha carta que está contemplada, eu preciso ganhar um valor, porque eu vou estar disponibilizando ali para a pessoa. Então, é cobrado ali um ágil em torno de 20%. Né? Tá. E a pessoa vai ter que dispor desse valor para comprar essa carta. Então, eu levaria para um caminho, né? Eu não trabalho com carta contemplada, mas eu acho que dá para fazer uma estratégia bem legal de quando tem um prazo muito curto, então vamos fazer um lance bem robusto, vamos analisar se é essa a situação do cliente, se tem essa disponibilidade financeira. Então eu daria uma outra sugestão, mas é legal, o mercado pratica. É permitido, não é crime, não tem nada de errado com isso. Só ficar atento também à questão contratual, como que vai ser feito, tem taxa para se transferir essa carta para outra pessoa, né? Então se a carta está em meu nome, eu vou transferir para você, Cassim. Vai ter uma taxinha sendo cobrada aí, mas o ágil que eu vou te cobrar por estar vendendo essa carta para você. Mais uma vez, é uma questão de falar com um especialista e fazer contas, os prós e os contras dessa situação para ver se é uma estratégia boa ou não. Eu acho que tudo é de avaliar mesmo, né? Qual é a situação, caso a caso. Por isso que eu digo, é muito interessante trabalhar na necessidade do cliente. Perfeito. Para ver o que realmente é mais assertivo para ele no momento da compra. Muito bem. O que mais te encanta no seu trabalho com o consórcio? E por que você escolheu esse caminho? Então, eu
eu tenho que contar um pouquinho da minha história, né, para responder isso para você, que eu acho importante, porque eu trabalho com seguros, eu tenho uma corretora de seguros há 25 anos. Então, 25 anos? 25 anos. Uau! E eu trabalho com proteção, né, de levar tranquilidade para as pessoas, o que é muito legal, né? Mas a partir de um movimento meu, eu vi que eu poderia, sabe, aumentar, assim, para uma segunda camada de atender os meus clientes, que é indo na direção do sonho da prosperidade. Porque eu fui criada num sistema de que, olha, as coisas são muito difíceis, tem que trabalhar muito, eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. Então, assim, muito legal, né, isso traz muita coisa boa, mas assim, não, é um sistema de medo também, né? Que as coisas só vão acontecer a partir de um lugar onde você tenha que fazer com muito esforço, com as coisas têm que ser muito difíceis. E eu vi que não é bem assim. Então, esse meu momento de expandir patrimônio, de abrir espaço para o novo, me deu essa visão de que eu posso ajudar as pessoas nessa direção, né? De trabalhar essa segunda camada. E eu falei, bom, é isso, aconteceu na minha vida, então eu quero ir nessa direção, né? De ajudar as pessoas a expandir patrimônio, realizar sonho. É possível. E dá para fazer isso de uma forma leve, com planejamento, porque as coisas mais importantes da nossa vida, elas requerem um planejamento mínimo, né? Desde uma viagem, um casamento, um compromisso, e dá para fazer isso de uma forma suave, sem medo. E eu acho que quando a gente sai do lugar do medo, o universo, ele abre infinitas possibilidades, as coisas vão se desenrolando a partir daí. Então, eu falando isso da minha experiência pessoal. Perfeito. Foi o que aconteceu comigo e passou a fazer muito sentido, né? Eu posso proteger, ajudar o cliente, as minhas coisas são todas protegidas, tudo que eu tenho tem seguro, para mim isso é muito importante, mas eu também vi que dá para ir nessa direção e que eu posso ajudar as pessoas a trilhar esse caminho. Então, para mim passou a fazer muito sentido. A gente pode dizer que você usou o seu contexto profissional para fazer o encaixe entre a tua evolução pessoal e o teu contexto de trabalho, ou seja, que você deu um upgrade no teu contexto de trabalho? Sim, total. Foi a partir desse movimento, né? Porque eu acho que eu só consegui, inclusive, fazer esse movimento, dar esse passo nessa direção, pela questão né, de estar me trabalhando, né? A questão de autoconhecimento, de mentoria, e de você ver que não, tem ali uma outra possibilidade, tem uma forma. Então, tá super conectado. Assim, para mim fez muito sentido. Porque, na verdade, quando você estava no... vou dar uma roubadinha, né? Porque eu conheço bastante da tua história. A gente pode dizer que quando você estava no contexto de trabalho, do seguro, chegou uma hora que você ficou meio já cansada, não ficou daquele circuito de estar fazendo sempre a mesma coisa. E aí, naquele momento, dá vontade de parar com isso, né? De uma certa forma, tipo assim, eu vou mudar de vida, eu vou fazer uma outra coisa. Só que, na verdade, internamente, eu te acompanhando, você não tinha feito uma transformação ainda, que era a transformação para um lugar que você já estava pronta para fazer, que era o próximo passo de se conectar com a prosperidade, que você já estava numa empresa que já estava com muito sucesso, né? E de uma certa forma, quando você abriu o próximo anel da tua empresa para o consórcio, você também fez essa conexão. Você sentiu que a tua vida também começou a mudar quando você fez esse movimento? Total, Miriam, porque é isso, eu acho que eu fiquei num lugar que, assim, eu sempre gostei muito da minha profissão, mas é isso, é uma coisa repetitiva, e trabalha também nessa questão, a percepção que as pessoas têm de seguro é uma coisa um pouco negativa, né? A gente sabe que não é muito prazeroso, né? A gente fazer seguro de carro. É um medo, né? É o medo ali que tá falando, as pessoas fazem porque tem medo de acontecer alguma coisa, de perder o bem, o investimento, né? Então, eu também acho que estava bloqueando, eu estava resistente a fazer esse segundo passo. E quando eu dei, a minha vida, por exemplo, eu vou mudar daqui a um mês. Eu tinha aí uma ideia, eu quero morar em casa, eu moro em apartamento, né? Mas eu falei, bom, eu quero morar numa casa, no condomínio, mas é daqui a um tempo. Quando eu fiz esse movimento, as coisas assim super aconteceram num prazo muito menor do que eu imaginava. Até assusta um pouquinho, né? Você fala, não, mas calma, é isso, né? É essa direção que eu quero ir. Mas eu acho que é importante dar esse passo, então tá muito conectado mesmo. Ir para esse segundo lugar, né, essa segunda camada de prosperidade, de ajudar nesse sentido. Usei a minha experiência, né, para também ajudar outras pessoas. Então, sim, a partir dessa questão de se conhecer, de se trabalhar, que eu acho que... E tem muita relação, né, porque a gente tem uma vida só, é a vida profissional conectada com a pessoal. Então... E a vida profissional é um contexto, né? É o melhor contexto para evoluir. Então, quando você faz o movimento de conectar uma coisa com a outra, se abrem novas vidas, né? Exatamente. E agora muda o manifesto.
É isso. Né? Vamos construir Muito sonho, vamos ajudar a expandir patrimônio. Então, esse é um manifesto novo. Então, esse upgrade no teu manifesto tem tudo a ver com a robustez que você está ganhando internamente. Genial. Era disso que eu estava falando. E o legal de ouvir isso que vocês estão falando aqui agora é assim, a gente conhece pessoas de vários nichos que vendem algo que elas não utilizam, nunca fizeram, não é da vida delas, elas só vendem, e tá tudo bem, cada um escolhe um caminho. Mas ver você falando com esse tanto de sorriso, dá vontade de comprar, né? Dá vontade de falar assim, deixa eu sentar com você uma horinha pra eu entender melhor isso, porque se te fez tão feliz, tá funcionando tanto pra você, eu quero isso aí também. Isso é muito legal, do ponto de vista de um possível consumidor, né? Isso inspira. É que o olhar dela voltou a brilhar, né? Porque ela tinha até fugido um pouco desse tipo de trabalho que estava antes, no sentido assim de querer ampliar aquilo. E agora não, né? Na verdade, foi quase uma mágica, mas não é uma mágica, né? Abrir o próximo campo de expansão da tua vida profissional. Na hora que você faz isso, tudo se abre, né? Tudo cresce, inclusive o seguro. Exatamente. E porque começou a ficar assim, né? Não passa a não fazer muito sentido, né? Trabalhar só nessa questão do medo, Isso. será que eu tô ajudando realmente as pessoas, né? Eu sei que o seguro é importante, mas será que é só isso mesmo? Não tem? Aí foi aquele movimento que você me acompanhou já faz tempo, que a gente tá junto na mentoria, de você começa a questionar, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é outra coisa? E por que não, né, usar o meu know-how, a minha experiência de tudo que eu já tenho, né, ao longo desses 25 anos e tornar isso uma oportunidade para ajudar outras pessoas também, né, nesse aspecto de expansão de patrimônio, de ver que se você coloca energia, intencionalidade no seu sonho, é possível. Isso. Né? Então, para mim, realmente, assim, morar numa casa, num condomínio, eu tô usando consórcio, gente, isso é real, né? Eu tô comprando, parte do imóvel eu tô pagando com uma carta de crédito e é isso, aconteceu muito antes do que eu imaginava. Então, e é muito legal, e a pessoa que eu tô negociando, provavelmente eu vou atendê-lo também, então eu falo, é isso, assim, você vê a coisa acontecendo, se materializando, né? Então é sempre usar assim, né, esse desenho é muito legal de você imaginar que o teu campo profissional é um círculo, você tá ali naquele campo profissional, e imaginar que sempre dá para expandir esse campo profissional, e esse expandir o campo vibracional, que é o lugar onde você evolui, é expandir o campo profissional, né? Então, é sempre isso, né? Sempre vai dar para expandir mais e mais e mais, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Daí as coisas começam a dar certo. O sinal de que você está fazendo isso, você está expandindo o lugar onde você atua, né? E teu mundo da realização, é que as coisas começam a dar certo. As coincidências, as sincronicidades começam a dar certo. Genial. Muito bem. Você que vive o consórcio, eu vou falar assim, então não é especialista, mas você que vive o consórcio, como você explicaria de maneira simples para uma pessoa que nunca fez, nunca investiu, nunca entendeu o consórcio? De maneira simples, o que é o consórcio? Olha, eu diria que é uma vaquinha organizada ali, né? Várias pessoas vão estar juntas ali naquele grupo, cada um com seu sonho, com a sua meta, né? Mas com um objetivo em comum, e vão estar contribuindo mensalmente, né? Para no final ter acesso àquele crédito e estar adquirindo o bem. Né? Então, claro que tem suas regras, né? Como eu disse, tem algumas questões que são bem importantes de se atentar, mas eu vejo como é isso, é uma vaquinha organizada que as pessoas estão ali num grupo fechado, né? Para atingir uma meta, um sonho, né? Para estar e fazendo isso junto, né? Junto ali no grupo. Perfeito. Tão organizada que no final todo mundo sai com o que prometeu receber. Exatamente. Fato. E assim, cada um num tempo, né? Pode ser que a pessoa seja contemplada logo no início, outras não. Né? Mas está todo mundo ali contribuindo para que todos que estão no grupo, né, recebam o prometido que foi ali acordado, e em algum momento vai estar ali, né, tendo acesso ao crédito. Isso é garantido. Muito bem. Olha só, para quem está ouvindo a gente aqui no podcast e nunca considerou o consórcio, o primeiro passo, a gente sabe que é sempre procurar um especialista, inclusive o especialista está aqui, chama Vanessa Costa, recomendo que você fale com a Vanessa, o especialista está aqui, e os contatos estão aí com você no vídeo. Mas assim, além de assistir e adquirir essa informação, qual é o primeiro passo? Depois disso, eu gostei, eu quero, próximo passo. Procurar um especialista, que vai trazer todas essas informações, porque o mercado, ele é muito dinâmico, né? Assim como tem muitas administradoras, né, com taxas diferentes, com números de participantes diferentes, com muita informação, por mais que o cliente tenha acesso, a gente sabe que hoje é muito simples, você joga no Google, mas tem informações primordiais que só o profissional da área consegue levar para o cliente.
né? Assim, tem coisas que eu consigo acessar ali a empresa, ter acesso, uma facilidade muito maior. Ainda é uma linguagem um pouco técnica, então assim, vai ter informação do grupo, vai da empresa, das taxas, mas eu acho que o profissional da área é a pessoa ideal, até em questão de estratégia, né? Porque eu, quando vou pesquisar um grupo, se você me diz que você tem uma urgência, qual o seu planejamento? É 6 meses, então tá bom, então vou procurar o grupo ideal para o Cassim, dentro do que ele está me dizendo que precisa. Né? Então, é uma coisa muito personalizada também, né? De acordo com o cliente. Então, acho que o profissional especializado na área é fundamental. Não pule essa etapa, né? Não pule. Eu recebo, até te mandei um print um dia, uma vez eu fiz uma pesquisa, uma única pesquisa, e eu recebo toda semana uma proposta de algum número que eu não tenho. Acontece com você, Mira? Ou é uma ligação, ou é um WhatsApp, sempre vem lá a empresa X, a empresa Y, e o valor total, e as parcelas, e vem uma coisa muito fácil, clique aqui, fale agora, compre agora, e, né, inicie imediatamente. Claro que eu não vou fazer isso, até porque agora eu tenho uma consultora particular, especialista, para me auxiliar nisso. Mas essa é a dica, eu estou reforçando isso, pessoal, porque é tentadora a proposta quando chega, né? Você vê um valor alto, uma parcela pequena, e de repente, dependendo do vendedor, uma promessa meio, né, de resultado rápido, e você vai ficar tentado a apertar um botão e confirmar algo imediatamente. Não faça isso. Procure um especialista. Vá se informar. Esse é o recado, né? Que fique muito bem claro, né? É isso mesmo, Muito bem. Acho que isso é uma etapa primordial para iniciar. Bom demais. Se eu fizer um consórcio de carro, e aí eu for contemplado, eu posso usar para um imóvel, ou se eu fizer do imóvel, eu posso usar para um carro, ou para uma viagem, como que é esse câmbio dentro de consórcio? Então, tem que se respeitar as categorias, né? O que ocorre é que algumas administradoras, por exemplo, eu entro num grupo de automóvel e algumas administradoras permitem que eu utilize esse crédito para uma compra de náuticos, por exemplo, né? Jet ski, placa solar, isso também é permitido. Né? Então, depende muito da administradora. Tá. Né? Isso existe, mas geralmente tem que se respeitar a categoria. Se eu entrei num grupo de automóvel para comprar um automóvel. E geralmente tem limitação, uma coisa importante também. Né? Qualquer ano, o carro pode ser 0, pode ser seminovo, mas tem limitação. Tá. Até 6 anos, até 8 anos, isso muda também de administradora, mas tem aí uma regra também, né? E o imóvel tem a flexibilidade, diferente do financiamento, o imóvel você pode construir, reformar, comprar imóvel comercial, veraneio, na sua cidade ou não. Então, por isso a flexibilidade, né? Eu acho que essa questão de ser muito flexível, também nesse sentido. Né? Então, fiz uma carta de imóvel, era para uma compra, sei lá, no meio do caminho mudou a minha estratégia, já comprei de outra forma, aconteceu alguma coisa na minha vida, pode ser reforma, pode ser um segundo imóvel, né? Quero uma casa na praia, uma casa no campo. Então, mas com relação à sua pergunta, tem que se respeitar as categorias. Tá, mais uma pergunta boa, então, de no começo dessa compra entender o que pode, o que não pode, qual é a categoria, quais são os valores, o ano do veículo, etc. É uma pergunta boa de se fazer. Sim, porque o cliente pode achar, isso pode não ser dito, e a pessoa pode achar que pode comprar um carro, de repente, de 10 anos. E aí se frustrar na hora de ter a carta contemplada e não conseguir utilizar para isso. Muito bom isso. Então, isso é e importante. por um detalhe, né? De repente ele não pergunta e acha, o consultor não explica e acha, e no final existe uma grande frustração por conta de uma pergunta simples. Exatamente. Pegando o gancho nisso, é possível fazer um consórcio no Brasil e utilizar esse valor para comprar uma casa, por exemplo, nos Estados Unidos ou em algum outro país? Isso é possível? Hoje sim, isso é uma novidade bem bacana. Já é possível comprar em qualquer estado dos Estados Unidos, né? Morando aqui no Brasil, pode-se utilizar essa carta de crédito para comprar a casa nos Estados Unidos. Muito bom isso. E abrindo um pouquinho mais esse assunto, vamos imaginar uma carta de crédito de R$1 milhão, e aí sou contemplado e decido comprar uma casa na Flórida, em Orlando. Quando eu vou fazer essa compra dessa casa lá, você como consultora, como especialista, você me ajuda nessa parte de documentação lá, com pessoas lá, nessa ponte? Como que funcionaria isso? Sim, porque toda a operação, a administradora, né, que eu estou vendendo ali a carta para o cliente, já tem toda uma estrutura montada, né? Então, todo o processo pós-contemplação, documentação, orientação, a gente chama de funil pós-contemplação, que a partir do momento que o cliente foi contemplado, entra nessa etapa, né? Parte de documentação até que o dinheiro esteja disponível. Então, eu auxilio em todo esse processo, né? De orientação, documentação, acompanhamento do processo, inclusive.
Que legal isso. E também é importante, então, no começo do consórcio, se for uma intenção, deixar isso claro para você. Vanessa, a intenção é, depois que eu for contemplado, utilizar esse valor para comprar uma casa fora do Brasil. É legal que você saiba disso para ajudar na estratégia. É legal até, então, na estratégia e na questão até do que é exigido, né? Então, assim, é importante. É uma informação importante de saber ali no começo, até para o cliente ter acesso, né? Tudo que vai ser necessário, como é que funciona. Então, isso é... Que legal. Qualquer estado dos Estados Unidos. Qualquer estado dos Estados Qualquer Unidos. estado dos Estados Unidos. Sensacional. E Miriam, fazer um consórcio e Pois depois contemplar, comprar uma casa em Nova York. Pois é. Vamos nessa? Vamos nessa. Será que tem terra lá ainda que dá para construir alguma coisa? Tá tão apertada a coisa lá? Muito bem. Vanessa, explica pra gente de forma simples a tal da garantia substitutiva. Tá, a garantia substitutiva é quando a administradora não consegue alienar o bem. Então, por exemplo, existem consórcios de serviço, cirurgia plástica, né? O que vai alienar na cirurgia plástica? Então, precisa-se ter uma garantia. Então, é o que uma exigência, nesse caso, possivelmente a administradora vai pedir um veículo com a limitação de idade para se alienar, para ter a garantia, né? Tá. Porque a administradora precisa ter a garantia. Então, a garantia substitutiva é sempre que a administradora não consegue alienar o bem. Aí entra-se com o pedido de garantia substitutiva. No caso da carta, que é o próprio bem, no caso do carro ou da casa, do que a pessoa vai comprar, se o próprio bem vai estar envolvido nisso, aí o bem já é... Ele já é alienação, ele fica alienado até que a pessoa termine de pagar o consórcio. Então, comprei um imóvel, estou ali nos meses iniciais, né? A minha casa vai ficar alienada, a administradora, até que eu finalize o pagamento. Entendido. Mesma coisa com o automóvel, é que alguns nichos, né, como serviço, placa solar, que são sustentáveis, não tem como alienar o serviço, a placa, aí entra-se com essa opção de garantia substitutiva. Então, também é preciso entender a questão dos valores, se for um carro, o ano do carro, se ele pode entrar ou não, se é um imóvel, o que é, para ver se cabe dentro desse acordo. Vou me aprofundar nessa pergunta. Imagine que a pessoa fez um consórcio para um serviço específico e aí ela é contemplada e ela não tem uma garantia para poder fazer essa contrapartida. Como que funcionaria nesse caso? Ou tem que ser antes, já tem que estar atrelado antes? Não, o que pode acontecer, por exemplo, a pessoa não tem ali o bem. Eu já tive uma cliente recente, bem recente, inclusive, alienou o carro da irmã. Eles permitem, assim, o grau de parentesco de primeiro grau, né? Geralmente eles dão essa permissão. Então, a pessoa não tem o disponível agora, né? Então, dá para fazer esse movimento, né? Pegar de alguém da família, de primeiro grau, e faz a alienação do bem. Entendido. Muito Entendido. bem. Nós estamos sendo aqui especialistas. Né? Muito Você estudou bem esse negócio, hein? Não é? E depois ainda vou fazer uma consulta particular ainda. Muito bem. A gente ouve falar sobre consórcio de carro, casa, serviços. Existe também barco, lancha, avião, helicóptero? Existe para tudo? Até onde vai isso? Existe. Hoje está bem amplo, existe para avião, né, para jatinho, para helicóptero, embarcação, jet ski, aí os convencionais, automóvel, imóvel, né, placa solar, que é muito permitido, moto entra dentro do grupo ali de automóvel, então isso está bem, assim, o mercado está bem amplo para os consórcios, para as opções de consórcio. Que legal. Não tem fim, né? Isso Não vai, que nem você falou de usar nos Estados Unidos, daqui a pouco abre para outros países, e isso sem fim. Tá bem é muita prosperidade, versátil. né, Miriam? É genial, né? Porque a pessoa que vendia uma coisa que era para suprir o medo de perder, o medo de acontecer alguma coisa, e passa para esse outro lugar, é uma outra pessoa, né? E como eu disse, o consórcio atende sonhos de vários tamanhos, incrível, né? Seja, eu quero ter um helicóptero, né? Não, eu quero ter uma embarcação. Encaixa. É genial. Desde a primeira moto, de repente um garoto, né, faz um consórcio para ter sua primeira pequena moto e tem gente olhando para jatinho. Exatamente. Vai muito do momento de vida, né? Porque cada um quer. Exatamente. Que ferramenta boa, que ferramenta boa. E o famoso lance embutido? O que é? Como utilizar? O lance embutido é bem falado, porque é uma estratégia legal, né? Claro que depende, né, do que o cliente quer, no tempo que ele quer, mas o lance embutido é a possibilidade de utilizar a própria carta de crédito para ofertar o lance. Então, geralmente, as administradoras permitem até 30% da própria carta para que seja ofertada como lance. Se eu utilizo essa modalidade, esse valor, esse recurso que não é meu, que eu utilizei para deixar o meu lance mais robusto, geralmente é essa estratégia que a gente usa, ele é deduzido no crédito final, do que a pessoa vai estar recebendo. Tá. Mas é um recurso interessante, porque muitas vezes a pessoa não tem ali o recurso próprio para compor esse lance mais alto, né? No caso de eu preciso acelerar
esse processo, né? Então, assim, ela não se descapitaliza ou muitas vezes ela não tem o recurso. Então, essa possibilidade de utilizar a própria carta de crédito para ofertar de lance. Deixa eu fazer um simulado aqui. Vamos, números arredondados, sem taxa, sem nada. Se eu faço uma carta de crédito de 1 milhão e eu tenho 200 mil para dar de lance, e eu decido dar um lance de meio milhão, eu vou usar 300 mil de lance embutido, 200 do meu bolso. Ganho o lance. O que eu vou receber é 1 milhão menos os 300 mil do embutido. Exatamente. Então, que 700 você usou, mil isso, que você usou do embutido, fica lá. ele vai ser deduzido do seu crédito. Porque você está usando um recurso, é seu, né? Tá ali da sua carta, mas você tá antecipando ele, né? Você está usando ele para ofertar o seu lance. Perfeito. Outra coisa do lance, que é interessante falar, o FGTS também pode ser utilizado como lance, complementação da compra. Então, isso é uma coisa legal, né? E claro que respeitando a cartilha do FGTS, mas é outra possibilidade também, que nem todo mundo sabe disso. Muito legal. Olha que interessante aqui, Miriam. Então, a pessoa de repente tem 200 mil e ela está pensando em dar de entrada no imóvel e fazer o financiamento daquele que a gente viu com juros gigantescos. Mas ela faz uma consulta com a Vanessa e ela entende o seguinte: eu poderia dar esses 200 mil de entrada, financiar uma casa no valor X, mas eu posso pegar esses 200 mil, contratar uma carta de crédito de 1 milhão, usar um lance embutido de 300, os 200 que eu já tenho, já ia utilizar, entra aqui junto, e no final da conta eu tenho 700 mil para poder comprar esse imóvel que eu queria. É isso? Exatamente. E o poder de compra, né? Porque assim, é uma compra à vista. Né? A partir do momento que eu contemplo a minha carta, eu tenho esse valor disponível. E aí o meu poder de negociação, né, muito maior. é muito maior. Que né? legal. Hoje é muito comum, assim, eu participo às vezes de algumas negociações com o cliente, o corretor, uma das primeiras coisas, falando de imóvel, pergunta qual é você está pretendendo comprar como? Se fala financiamento, eles já ficam... Por várias questões, né? Dificuldade de aprovação, o tempo também, Sim. Então... É isso. É diferente falar que vai ser no Pix, né? Eu vou ter esse valor disponível para você daqui X tempo. Vai por TED, amigo. Tá certo. Não, assim, é uma ferramenta muito legal, porque você vai ter um poder ali de negociar. Olha, eu tô comprando seu imóvel à vista. Né? Muito legal. Estamos caminhando para o bloco final e agora num bloco um pouco mais inspiracional. Quero saber, você lida todos os dias com pessoas que estão sonhando com algo. Elas te procuram porque tem um sonho, tem um desejo. Agora, qual é o seu maior desejo hoje? E o consórcio está nisso? Com certeza está. Nesse meu movimento pessoal, né? Como eu falei da minha própria vida, do meu movimento, então, sim, o consórcio faz parte disso, tanto no meu desenvolvimento quanto pessoa e profissional, quanto dos meus sonhos também, né? Essa questão de querer morar em condomínio, querer morar numa casa, né? Porque eu tenho animal, adoro natureza, e faz muito sentido para mim ter isso no meu dia a dia. Né, faz parte do meu estilo de vida hoje. Então, é um sonho, sim, morar em casa, é um sonho ter liberdade geográfica, e o consórcio, com certeza, faz parte disso, está nessa jornada comigo. Né? Então, faz muito sentido, e eu acho que trabalho tem que fazer sentido, né? E passou a fazer muito sentido. Né? Você ter caminho, ter possibilidade para realizar. Então, Você percebe como ela está intencional na vida profissional dela? Então é genial, Vanessa, como você está intencional no teu campo profissional, né? Então antes, lógico que você ainda cuida de assegurar todo mundo, né? Afinal de contas, expande patrimônio com segurança. Mas antes você lidava com as pessoas que estavam eminentemente com medo de alguma coisa. E agora você está lidando com as pessoas que estão sonhando, né? Com alguma coisa nova. Então é genial. E ver esse teu brilho no olhar com esse manifesto, eu tô achando genial. Muito legal. É perfeito. Por isso que eu falo, faz parte, né? Faz parte do meu processo. Então, passou a fazer muito sentido trabalhar com isso. Porque eu falei, olha, é a partir do meu movimento, né? O que eu posso propiciar também para as pessoas. Então, intencionalidade, né? Colocar energia mesmo. Fazer as coisas de propósito, né? Exatamente. Vanessa, você lida com pessoas o tempo todo, você tem uma empresa já há 25 anos, então você está acostumado a vender, a não vender, a conversar e falar com pessoas de todos os tipos, de todos os sonhos e medos. Teve algum conselho na sua trajetória que você ouviu de alguém que te ajudou na forma como você se comunica ou na forma como você vende para os clientes que estão diante de você? Sim, tem uma frase que no início da mentoria, a Miriam me falou, isso marcou para mim, que você é o único representante do seu sonho aqui na Terra. E eu acho que isso me coloca no lugar de protagonista, né? E eu como responsável, e acho que enquanto eu estiver aqui, né? Eu acho que eu tenho obrigação de fazer da minha vida
o melhor, assim, sabe, de colocar energia nos meus sonhos e movimentar isso. E é isso que eu tô fazendo hoje, né? E com a ajuda da minha mentora querida, vocês dois são mentores, e eu tô aqui, eu não estaria aqui hoje, na verdade é essa. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui. Vocês sabem que é super desafiador para mim, né? Até pouco tempo atrás eu era a pessoa que tinha o Instagram fechado, né? Com pouquíssima intimidade com a câmera e, assim, parece uma coisa simples, mas é um movimento que reverberou, assim, na minha vida em todos os sentidos. Então é isso, eu tenho que agradecer porque eu tô aqui hoje por vocês. A gente estava falando isso, inclusive na sua sessão de fotos, os bastidores, que eu tô muito acostumado, eu venho da música, o backstage que eu vivi e o próprio stage que eu vivi de estar no palco, lidar com plateias gigantes, já toquei em estádio, inclusive, eu sempre fui muito comunicativo. Então, hoje é muito tranquilo estar no estúdio e gravar, mas eu me lembro que nem sempre foi assim. Miriam também estava super acostumada a dar entrevistas e falar, e a gente estava te observando assim, cara, primeiro ensaio que ela faz de retrato, né? A experiência que a gente teve com... Querido Zidane, um abraço para você, meu amigo, nosso parceiro aqui também. A primeira experiência, e aqui na gravação do podcast, você é a primeira do Viviane Voz Alta no Mundo Digital, e também é a sua primeira vez com a gente aqui, enquanto que a gente estava feliz de participar disso com você, de estar nesse momento que é para a eternidade. Fala um pouco sobre isso, deixa eu pegar aqui fora do script, fala um pouco sobre isso. Não, isso para mim é fantástico, assim, a Miriam me falou isso, você estava resistente a dar o seu primeiro, né, o seu passo adiante, e eu confesso que sim, eu acho que por medo, mais uma vez. É o próximo passo, O próximo passo, na verdade, exatamente. você estava querendo fugir do contexto profissional, porque não estava bom, né? Que é um gatilho, né? Assim, quando eu sinto medo, acho que é uma reação imediata minha fugir, né? Não é só tua, né? Minha, acho que é do ser humano, do né? ser Nós, humano, assim, sim. né? Os humanos, acho que é difícil encarar os medos e deixa de viver coisas incríveis, como tá aqui hoje, fazer a sessão de fotos, né? Que foi uma experiência maravilhosa, dá um super frio na barriga, mas eu acho que as coisas mais importantes da vida, elas dão mesmo frio na barriga. Se não tiver dando frio na barriga, tem alguma coisa errada. Exatamente, é um sinalizador. Tem uma frase, né? Depois do medo que a vida começa a acontecer. Então, hoje eu tive essa sensação aqui. Eu falei, olha quanta coisa legal acontecendo num dia só. E tá aqui gravando com 2 mentores. Eu falei, nossa, uau! E assim, muito rápido. A Miriam sabe, né? De todo o trabalho, assim, das coisas que estão acontecendo na minha vida pessoal. Mas é como se você, sabe assim, encaixasse uma peça ali, a partir disso, a sensação que eu tenho tido é que, assim, tava tudo aqui à minha espera, o universo estava só esperando. A hora que você abrir essa porta, você der esse passo, tá aqui, tá disponível para você, eu só não conseguia ver. A Miriam falou várias vezes para mim coisas que eu falava, ela enxergava coisas em mim que eu dizia, nossa, mas eu não tô vendo. Ela falou, mas confia, eu tô vendo. Né? Então, assim, a experiência de um mentor, de te apontar coisas, e aí entra a confiança mesmo, né? De não ter, eu não tenho essa coisa do digital, vou procurar o Cassim, então é isso, eu acho que a gente faz um movimento, eu fiz esse movimento, e a partir disso é como se o universo falasse, tá bom, agora você fez, então vamos lá, aí as coisas começam, né, a acontecer, então para mim tá sendo uma experiência maravilhosa, assim, com muito frio na barriga. Que bom. Mas assim, eu só tenho a agradecer, assim, acho que... Olha, se você não tivesse vindo, ia ser só mais um dia normal. Você ia estar lá e falar assim, ok, mais um dia de trabalho, não fui, depois eu marco, depois eu vou, e aí amanhã é nunca, né, depois é jamais. Agora, essa sensação de ainda bem que eu vim, né, isso é impagável, isso só dá para saber participando. Eu aprendi com Conrado Adolfo uma frase maravilhosa, que é: o desafio que você não enfrenta vira automaticamente o seu limite. E pode ser uma coisa simples, um ensaio de fotos, uma gravação num podcast, simples para quem vê, né? Participar, a gente sabe que é diferente, mas é aquela coisa que você fala, não vou, ali eu não vou. Virou o teto, você começa a bater num domo de vidro que você não vê, mas você não passa mais daquilo. Então eu quero reconhecer aqui a sua coragem por enfrentar esse desafio, por vencer o desafio. Daqui para frente é uma nova vida profissional, com certeza absoluta. Você vai colher tudo que você está plantando, e no que depender da gente, né, Miriam? Estamos aqui, prontos para te ajudar e te dar suporte. Eu agradecer aos meus mentores por acreditarem e conseguirem enxergar esse potencial em mim, né? Que eu, até pouco tempo atrás, não estava conseguindo enxergar. Muito bom. Então, gente, consórcio e mentoria são 2 coisas assim que realmente levam a gente longe. Se você pudesse, então, agora, para fechar o nosso quadro, deixar uma frase em um grande outdoor na cidade, na rua, no país mais movimentado do planeta, que todo mundo pudesse olhar e ler o que você escreveu ali, que frase seria essa? Olha, uma frase que está na entrada do meu escritório, inclusive, na recepção. Eu troquei esse painel alguns meses atrás, a Miriam sabe, eu tinha um painel lá que eu não gostava muito, né? Não fazia sentido mais com o meu momento, com a leveza que eu queria ter ali no meu local de trabalho, né? Então a frase é: preciso sonhar para a vida florescer. Né? E eu acho que o consórcio possibilita isso. Ele te dá esse, sabe, esse caminho. Ele é uma ferramenta.
né? Que está aqui de um lado para você alcançar aqui. Então, e quando a gente deixa de sonhar, né, a vida fica difícil, fica pesada, sem propósito. Fica xoxa. Que eu acho que aconteceu comigo, né, um tempo atrás aí. Você passa a não ter mais perspectiva, não tem mais energia. E a energia da vida é essa, né? A energia vital precisa ser colocada em movimento. Então, isso está envolvido em sonho, projeto. Então, para mim faz muito sentido. Eu me lembro disso todos os dias quando eu entro no meu escritório. Eu preciso sonhar para a vida florescer. E ela floresce de verdade. Muito bom, muito bem. Genial. Foi Muito um bem. grande episódio, quero agradecer a sua participação aqui, ter compartilhado tudo isso com a gente, seu conhecimento e também de abrir seu coração para nós. Estou muito satisfeito, Miriam, e você? Também, tô muito feliz. Muito bem, esse Não foi o dorme nosso... no ponto, expande a sua área de conforto no profissional, que é no campo profissional que tá a evolução pessoal, e é na evolução pessoal que os sonhos acontecem, que a vida acontece. É isso aí. Excelente. E esse foi, então, o nosso episódio número 1 do podcast Viver em Voz Alta no Mundo Digital. A gente se encontra muito em breve no próximo episódio. Até lá!